Em Odivelas, uma criança de 7 anos teve de receber assistência hospitalar depois de ter sido agredida com violência por 3 colegas durante o recreio no pátio da escola. Os pais queixam-se de falta de vigilância e de falta de preocupação dos responsáveis escolares. O caso não é único no agrupamento Moinhos da Arroja. Foi durante a hora de almoço. Os alunos do 1º e 2º ano da escola primária Manuel Coco, em Odivelas, jogavam à bola no recreio da escola, quando se envolveram em conflito. O colega foi chamar ao irmão mais velho e o irmão veio com 3 colegas e deram pontapés na cabeça, no nariz, no ouvido, no estômago, por todos lados ao miúdo. O pai correu para a escola. Não era a primeira vez que o filho, Xisco, se queixava de agressões, mas desta vez tinha sido pior. Estava ali o rapaz, no gabinete da direção, e pronto, não via aos professores e a direção muito preocupados realmente. Francisco não compreende porque é que a escola não encaminhou imediatamente o aluno para o hospital. No Beatriz Ângelo, acompanhado pelo pai, o relatório clínico confirmava as agressões. Contusão na face, couro cabeludo, pescoço, contusão na parede abdominal. O quadro de sintomas é descrito como grande traumatismo e ficou registado o motivo da ida ao hospital. Agressão na escola por colegas com pontapés no ouvido direito e pirâmide nasal e região abdominal. O médico no hospital, inclusivamente, alertou o pai de que se fosse uns centímetros mais acima, podia ter sido mortal. Os pais responsabilizam a coordenação da escola, que já tinha sido alertada em dezembro para situações de violência entre os alunos, sem ninguém intervir. Alertámos para esta situação, alertámos para a falta de supervisão nos recreios e ela simplesmente desvalorizou. Disse que tinha o pessoal mínimo que tem que ter por lei para o número de alunos que tem a escola e que não havia nenhum sinal de alarme. Não é a primeira vez que alunos deste agrupamento em Odivelas têm de ser assistidos no hospital depois de terem sido agredidos dentro do estabelecimento de ensino. No ano passado, ainda nestas instalações da Escola Isabel de Portugal, durante o intervalo da manhã, o filho desta mulher, na altura com 10 anos, envolveu-se numa luta com um colega. Começou a agredir com socos até eu cair no chão e ele começou a bater com a cabeça no chão várias vezes. No momento não havia nenhum responsável, nenhuma vigilância. E se o professor nesse momento não tivesse chegado, não sei o que teria acontecido com ele. Porque o rapaz pegou a cabeça e bateu mais que uma vez no chão. O agressor foi suspenso durante uma semana. Ele, no princípio, ficou um bocadinho assim, receoso, Até pensou em mudar de escola. Quem responsabilizam por tudo isto? Eu, em primeira instância, a escola, não é? Porque a escola tem que assegurar, durante o período que os alunos lá estão, a integridade física deles e a segurança deles e o bem-estar deles. Tanto quanto os pais sabem, o agressor de Xisco terá sido castigado com uma semana de trabalho no refeitório. A RTP procurou falar com a direção da escola, que não mostrou disponibilidade para prestar esclarecimentos. Os pais de Xisco apresentaram queixa na PSP, na Direção-Geral de Educação, e expuseram o caso à autarquia. O processo corre o seu rumo, mas Xisco tem de voltar à escola. Eu não fico descansado, obviamente. Então temos que começar a pensar já, no pior dos casos, que vamos fazer com ele. Os pais de Xisco já admitem a possibilidade de o mudar de escola. O número de participações disciplinares de alunos nas escolas está a aumentar. Esta é uma das conclusões de um inquérito feito a 45 diretores de agrupamentos escolares em relação à evolução da indisciplina dos alunos nos 2 últimos anos letivos. O estudo revela que a grande maioria dos casos de indisciplina acontecem no 3º ciclo. Serão poucos os professores que não viveram momentos de tensão confrontados com atitudes impróprias dos alunos. Por exemplo, o momento mais firme foi uma vez uma situação de um aluno em que faz uma ameaça indireta, por exemplo, algo do género. É por isso que às vezes aparecem professores agredidos ou professores mortos. E eu, enquanto em sala de aula, assim, bem, eu se reajo a isto, vou aumentar o problema. Eu tive um aluno que ele tinha sido, e até estava em tribunal, porque tinha agredido uma colega. Entretanto, quando eu fui, portanto, logo nos primeiros dias de aulas, ele, portanto, dirigia-se a mim e o olhar dele era mesmo em tom ameaçador, chegou-me mesmo a perguntar se eu não tinha medo dele. São apenas exemplos que ilustram o estudo divulgado esta terça-feira, que aponta para o aumento da indisciplina em ambiente escolar.
O inquérito incide em cerca de 35 mil alunos num universo de 1.600.000 estudantes que frequentam as escolas nacionais. Os resultados mostram que no ano letivo de 2014-2015 houve 6.816 participações disciplinares. Já em 2015-2016 o número subiu para 7.055. Quanto aos alunos que foram alvo de medidas corretivas, em 2014-2015 foram 1.484, um número que aumentou para 1.854 no ano letivo seguinte. Não cumprem as regras, podem levantar-se, podem perturbar um colega do lado, podem falar sem pedir a palavra, podem chegar atrasados propositadamente. Já as medidas sancionatórias, ou seja, as mais graves, que incluem a suspensão e a transferência compulsiva da escola, passaram de 858 para 1.054 no estudo referente ao último ano letivo. Uma subida das infrações que merece um olhar cuidado. Se calhar há alunos que já vão na sua 6ª, na sua 10ª falta, não é? Se calhar se fizermos isso pela média da turma, parece que vários alunos da turma são disciplinados. Por fim, entre os países da OCDE, os professores portugueses estão entre os que mais tempo gastam a manter a ordem na sala de aula. São convidados do 360 Maria Emília Berderó dos Santos, membro do Conselho Nacional de Educação, e Paulo Guinote, que é professor do 3º e do 2º ciclo e autor do blog O Meu Quintal. Muito boa noite aos dois. Começo por si por lhe perguntar se as conclusões deste estudo, que acabámos de conhecer em traços gerais, se levam a uma reflexão que exija a tomada de algum tipo de medidas? Ou parece-lhe que não? Eu acho que sim, com certeza. Não conheço o estudo em pormenor, não sei a ficha técnica, como dizíamos há pouco, e, portanto, não me vou pronunciar sobre ele, até porque também tenho ideia de ter saído há pouco tempo um outro sobre segurança, em que, pelo contrário, parece que haveria menos ocorrências de insegurança na escola. Portanto, pronto, precisaria de estar mais ao corrente destes vários estudos. Mas, de qualquer maneira, os problemas existem e, como tal, têm que ser encarados. Há, com certeza, toda uma panóplia de soluções mais de tipo securitário que podem ser aplicadas. Mas eu preferia encarar de outra maneira e dizer que este tipo de problemas é bom para que nos interroguemos como é que se poderia alterar na escola para torná-la mais agradável e mais útil e mais interessante e que atingisse melhor os seus propósitos de ensinar a pensar e ensinar a sentir. Há também um outro estudo, e esse eu conheci mais em pormenor, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e em colaboração com o CNES, se não me engano, em que... não é nada disso, desculpe lá. Peço desculpa. É do PISA, aquele estudo que mostra o desempenho escolar dos alunos, com alunos dos 15 anos, e que tem mostrado uma evolução positiva de resultados. Muito progressiva, desde que se começaram a fazer. E de resultados, mas de resultados em 3 áreas. E o último, de 2015, tinha um questionário anexo, também já noutro ano, e que mostrou que, pelo contrário, a evolução no gosto dos alunos pela escola piorou muito. E até piorou nas raparigas, que as raparigas eram as grandes entusiastas da escola e, pelo contrário, isso tem piorado. E outro dia também estive numa sessão em que se perguntava aos professores que estavam presentes, era uma reunião de professores, o que é que os miúdos diziam da escola. E todos disseram que os miúdos diziam a escola é uma seca. E eu acho que isso não pode ser e que isso é também, não estou a dizer que seja a única razão, mas é com certeza também um ninho de problemas e de problemas de indisciplina. Portanto, acho que também aí é bom que hajam estes estudos que nos alertem para que também nos interroguemos sobre isso. E só mais uma coisa, eu quando digo que a escola não pode ser uma seca para os alunos, não estou a dizer que tem que ser tudo divertido, não me ponham essas palavras na boca. Nem é tudo muito lúdico, nem nada disso. O que eu estou a dizer é que tem que ser interessante,
e que tem que ser desafiante, tem que ser surpreendente, tem que pôr os alunos a pensar. Mas porque uma das coisas que os professores referem neste tipo de questionários é que têm dificuldade em manter os alunos atentos durante uma aula de 50 minutos que é só teórica. E depois os portugueses são, dentro do quadro da OCDE, aqueles que precisam de mais tempo para acalmar uma turma, para criar ambiente para trabalhar. Isto leva-nos à formação dos professores ou apenas à educação dos alunos? Leva-nos a uma vida muito mais acelerada e com muito mais estímulos do que existiria quando eu era aluno. Digamos que a vida agora deixou de ser linear. Eles têm muitos estímulos, estão habituados a ter que reagir num tempo muito rápido a uma série de estímulos, de mensagens, de gadgets, de questões tecnológicas, e quando chegam à sala de aula, nem sempre percebem que o tempo é outro. Ou seja, nem sempre há educação para um tempo diferente, que na sala de aula não tem que ser tão acelerado. E a questão da seca faz parte do território. Ou seja, a escola foi uma seca, será uma seca, é uma seca, e isso faz parte da aprendizagem, tal como a parte lúdica. Só que, neste momento, a profusão de estímulos, a rapidez com que tudo se passa, faz com que no espaço da sala de aulas, especialmente para miúdos mais pequenos, a quem obrigaram a ter aulas de 90 minutos, quando eles têm um attention span, portanto uma capacidade de atenção de 10, 15, 20, faz com que as aulas tenham momentos em que a maior parte da turma já perdeu a capacidade de atenção. Portanto, em 30 alunos em 25, temos 5, 10 que conseguem acompanhar e tem que haver momentos para respirar dentro da aula. Ora, o ensino básico, especialmente o segundo e o terceiro ciclo, tiveram uma medida, que foi a criação de aulas de 90 minutos, que é, para muitas disciplinas, uma medida errada, atendendo às características que os miúdos têm nesta idade. Mas a sua opinião como professor é que estas gerações vão perdendo capacidade de concentração? Precisamente pelo treino que têm de estímulos mais rápidos? Depende. A capacidade de concentração pode ser imensa, depende do interesse que têm naquilo em que estão concentrados. Agora, a escola ser interessante, ser mais agradável, eu nunca me lembro dela ser extremamente agradável fora dos intervalos. Sinceramente, não. Só que, na altura, nós íamos jogar à bola, os rapazes, as raparigas fariam outras coisas, mas não tínhamos a possibilidade de estar nos 10, 15, 20 minutos do intervalo a fazer múltiplas interações através dos telemóveis, a tentar ver imensas coisas, vídeos, a ler mensagens, e neste momento a aceleração, quando dá o toque para entrar na sala de aula, não desaparece imediatamente. O que eu noto é o período de tempo que nós precisamos, quando começa uma aula, para conseguir que ela estabilize numa certa lógica de sala de aula, cada vez é maior. Ou seja, antes, 3, 4, 5 minutos, o chamado segundo toque, todos passámos por isso. A partir dali aquilo entrava na ordem, agora quase é necessário um terceiro e um quarto toque, até aquela aceleração, até aquela adrenalina toda que chega, desapareça e consigamos então estabilizar num modelo, que dizem que é uma aula tradicional ou não, depende. De qualquer das formas, se eu estiver a projetar algo numa tela e for um elemento multimédia, eles também não estabilizam só por causa disso. Muitas vezes eu consigo estabilizá-los mais a falar eu. Ou seja, o professor foi quase ser necessário um ator para chegar à aula e, de repente, conseguir chamar-lhes a atenção e dizer: esqueçam tudo isso que vocês agora vinham a pensar e agora tomem atenção em mim. Ora bem, isso é uma coisa que não há nenhuma formação de professores que ensine. Isso é algo que nós ganhamos com a prática, é algo que aprendemos com cada grupo de turma. Há turmas que não precisam disso, e é óbvio que quanto maior for a turma, mais atenções nós temos que cativar e mais interações temos que desenvolver naquele espaço de tempo. Eu perguntava-lhe se, por esta questão da formação específica para chamar a atenção dos alunos, pelo facto dos professores portugueses serem, dentro da OCDE, aqueles que referem mais dificuldade em fazê-lo. Eu não consigo perceber, assim, eu consigo perceber que esse tempo seja elevado. Há uma questão de autodisciplina que em países, especialmente do norte da Europa, é muito maior, uma autorregulação dos comportamentos dos alunos que não existe entre nós. Basta ver as necessidades que nós temos, por exemplo, para as escolas funcionarem, de pessoal auxiliar, que é impensável em outros países. Se nós tivéssemos uma escola com 300, 400 alunos e 1, 2 funcionários, como acontece em países escandinavos, seria o caos absoluto na maior parte dos casos. Agora, isso muitas vezes, e temos essas 3 esferas, nós temos a escola, temos a sala de aula e temos a sociedade. A escola tem-se a tentação de pensar que as escolas são oásis. Ainda são quase oásis, mas há muita coisa que entra pelo portão da escola que deveria ser resolvida fora do portão da escola. E nós temos a tendência para pensar que a escola, entrando lá dentro, resolve tudo. Isso nunca aconteceu. Faz-se muito, cada vez temos mais funções dentro da escola, mas a escola não consegue subitamente, num passo de mágica, fazer com que o aluno que entra dentro da escola cheio de problemas,
os esqueça de um momento para o outro. E o que é que acontece? A missão dos professores, muitas vezes, é criar na sala de aula um espaço de aprendizagem seguro em que os alunos que têm como missão e objetivo, e faz parte do seu estatuto, perturbar essa mesma aula e perturbar os seus próprios colegas, ou alterem o seu comportamento, ou percebam que esse espaço tem que ser defendido pelo professor em relação ao que é essencial que está ali a passar. Mas a vossa percepção é de que aumentaram, de facto, os casos de indisciplina, que nós lemos este relatório, lemos algumas das descrições que os professores fazem. Temos miúdos que falam sem pedir autorização, que se levantam no momento em que não é para levantar, ou que se viram para trás e lançam um avião de papel. Não há aqui nada de novo. Isto acontecia há 10, há 20, há 30, há 50 anos. Sim. Se calhar com um bocadinho mais de respeito pelo professor. Mas há menos respeito hoje? Eu não sei se há menos respeito pelo professor. Acho que a sociedade em geral valoriza pouco o professor. E acho que a tarefa do professor está cada vez mais difícil e, portanto, merecia ser valorizada e reconhecida a sua dificuldade. Mas acho que também há certos aspectos de organização que poderiam ajudar o professor. Por exemplo, a função do professor até aqui tem sido sempre muito solitária, o professor na sua sala de aula, não é? Mas se houver um trabalho de equipa entre os professores, se calhar podem-se ajudar mais uns aos outros, não é? E podem também haver uma melhor colaboração na resolução desses problemas. A outra questão é o tipo de metodologia utilizado. Há pouco o professor Paulo Guineto falava nos 90 minutos, mas eu acho que quando se instituíram os 90 minutos, a ideia era justamente o contrário, era dizer não é possível fazer uma aula exclusivamente expositiva e é por isso que têm 90 minutos, é para organizarem a aula de outra maneira, de uma maneira em que os miúdos estejam muito mais ativos. Se o currículo também, em vez de se estar a afunilar, como esteve nos últimos anos, em a centração toda em disciplinas consideradas estruturantes, que seriam a língua materna, a matemática e as ciências, se pelo contrário, se for um currículo muito mais rico, que dê a mais pessoas diferentes hipóteses de se interessarem por coisas diferentes e por se desenvolverem em diferentes aspectos, acho que isso também, com certeza, que ajudaria, não é? Lembro sempre de um professor que falava de um miúdo que tinha considerado um miúdo hiperativo, como agora está muito na moda, até que foi lá um bailarino e que disse, não, este miúdo devia ir para uma escola de dança, o miúdo precisa de se mexer, que vive a mexer-se, não é? E outras situações desses, já acho que todos temos uma multiplicidade de potencialidades. Isso remete-nos para um cenário ideal, que era o de cada escola conseguir explorar e ajudar a desenvolver a vocação de cada um dos alunos. Não, e há uma parte que tem que ser... mas tem com certeza a possibilidade de não afunilar tanto o currículo só para estas 3 disciplinas, que são as consideradas agora, ou que foram consideradas até há pouco, as disciplinas estruturantes. Quer dizer, está bem, são muito importantes, também acho que sim, mas quer dizer, há outras dimensões da pessoa que são igualmente importantes, não é? Tudo o que seja. E, portanto, parece-me que também o que é mais importante é justamente que se pense o que é que se quer, que as pessoas aprendam a pensar e aprendam a sentir. E eu acho que esta parte do aprender a sentir também é muito importante. E, por isso, toda a metodologia e os conteúdos e os currículos deviam ser orientados nesta perspectiva. E, portanto, hoje em dia, por exemplo, a maior parte dos problemas com que os miúdos se confrontam, quer na vida real, quer através da televisão, quer através dos meios digitais, são problemas transversais à sociedade, não são problemas disciplinares, não é? Portanto, dá-me a impressão também que e isto não é só uma impressão, há escolas que estão a pôr isto em prática, não é? E currículos e países que estejam a reestruturar o currículo de maneira a pelo menos abrangerem também temas interdisciplinares, trabalho de projeto, tudo isso tornará, com certeza, parece-me, a escola mais interessante e mais desafiante para os miúdos. Mas dificilmente na adolescência se tornará aquilo que é uma obrigação, que se chama escola, uma coisa muito divertida. Ela será sempre descrita... Eu há bocado, o professor Guineto disse isso, eu não ia desmentir longe de mim. Mas eu devo dizer que eu frequentei
como aluna, escolas em países diferentes. Frequentei como professora escolas em países diferentes também. E eu acho que isso não é verdade. Quer dizer, não há nenhuma escola que seja o encanto de manhã à noite, nem nenhuma que seja um horror de manhã à noite. Mas há, com certeza, escolas capazes de desafiarem mais um aluno adolescente do que outras, não é? Professor, faltam instrumentos aos professores para lidar com estas questões, instrumentos que lhes deem autoridade, ou estão os professores hipersensíveis? Estão mais velhos, principalmente estão mais velhos. Nós temos alguns erros gravíssimos ao nível da gestão dos recursos humanos na educação, porque se trocou a poupança de alguns euros por medidas que teriam sido muito mais eficazes para prevenir a própria indisciplina. Nós, neste momento, temos a obrigatoriedade de registar praticamente toda a hora que o professor faz no seu horário e algumas medidas que poderiam ter sido muito úteis, e espero que em algumas escolas ainda sejam, para enquadrar miúdos com problemas de comportamento ou de aprendizagem, é o caso das tutorias, que passaram a ser dadas 4 horas a 10 alunos por semana, numa hora definida. Não faz qualquer sentido. Tudo porquê? Porque se querem gerir os tostões, digamos assim, e depois resolvam lá isso, nós até vos demos meios. Se faltam instrumentos aos professores, toda a classe docente envelheceu e nós praticamente temos os quadros a não entrar em professores, e o grande orgulho dos ministros que se sucedem, aliás, quando eles se reúnem devem dar muitas palmadinhas nas costas uns aos outros. Eu cortei tantas escolas, eu cortei tantos alunos, ou tantos professores, o rácio era este. Portanto, os cálculos têm sido feitos todos na base dos números e não mudou nada. Nós temos de ter a consciência que a avaliação das escolas continua a basear-se nessas disciplinas. E não foram as mudanças políticas que as alteraram. Apesar de agora termos provas de aferição com uma avaliação que não se percebe muito bem, a avaliação das escolas passa pelas metas do sucesso nas disciplinas de sempre. E continuamos a ter as artes completamente subalternizadas no currículo. E eu duvido muito que aquelas iniciativas para diversificar o currículo não acabem em algumas coisas que correram menos bem do que às vezes. Nós agora passámos por uma fase tão má que até já pensamos que tudo o que houve nos anos 90 do século XX foi bom. E esquecemos que nós chegámos ao início do século XXI muito cansados com as transversalidades. Só que o que veio a seguir foi tão mau que nós até já pensamos que o que era mau não era assim tão mau. Ora, o que nós precisamos nas escolas, as escolas, em média, são uma seca. Eu não estou a dizer que para mim era uma seca. Para nós, provavelmente, estamos aqui porque a escola não era uma seca. Somos professores porque a escola não era uma seca. Se tudo fosse uma seca, nós não nos tínhamos tornado professores. Portanto, agora, em média, a escola é, desde os meus tempos do 8º e do 9º ano, é o teacher leave the kids alone. Portanto, isso é que fazia o sucesso. Isso é, toda a gente, até as pessoas gostam de dizer isso. Às vezes não conseguem ver muito bem o que é que estão a dizer. Mas isso é outra coisa. E, portanto, os professores precisam é de sentir confiança. Muitas vezes não é da opinião pública, que os estudos de opinião colocam-nos, curiosamente, ao lado dos polícias, dos carteiros e dos bombeiros, em termos de confiança da opinião pública. Podíamos era ter, de vez em quando, confiança de alguém em termos de tutela e que se traduzisse por mais do que umas palavras. Ou seja, nós não temos uma carreira há uma década, perdemos uma carreira. E as pessoas estão nas escolas, muitas vezes, não é desmotivadas com os alunos. É a perder o sentido do papel na escola, porque eu duvido que alguém sem uma perspectiva de uma carreira e de uma progressão perceba a lógica de dizer mas todos têm direito a uma progressão, porque é isso que nos dizem. Todos têm direito a ter sucesso, exceto os professores. E, portanto, essa duplicidade de discurso tem que haver uma coerência. Se todos... só para dar um exemplo, quando se diz que não se podem excluir os alunos, certo, nós não devemos excluir os alunos, mas também não podemos pôr em risco aqueles que querem efetivamente aprender, nem podemos pactuar com bullying sobre alunos e professores. E nós, neste momento, muitas vezes esquecemos o bullying sobre professores que existe. E muitas vezes esta sensação de indisciplina, a hipersensibilidade à indisciplina dos professores, parte muitas vezes das pessoas mais fracas, que não têm a necessidade, ou melhor, não têm a obrigação de ter um determinado tom de voz para ser professor, porque senão vamos ter que ir para escolas de teatro, não têm que ter um determinado porte físico, merecem na sua sala de aula o respeito e que esse respeito seja ensinado também fora da escola, a quem entra dentro dela, e que não vá para uma determinada aula só a pensar eu hoje vou lixar a aula àquele ou àquela. E isso passa-se. Por isso é que eu perguntava se os professores têm falta de instrumentos. Os instrumentos só seriam a nas mãos de um aluno que decide desestabilizar uma turma. O sistema está feito para perdoar. Pronto.
Era esse o ponto. Exatamente. E, portanto, o que é que acontece? Muitas vezes retira o estímulo ao castigo e as pessoas sentem-se um pouco impotentes. Mas isso, ao nível de escola, pode ser ultrapassado. Desde logo, com a celeridade da resposta às situações e... há pessoas que detestam essa palavra, a punição, mas temos que assumir isso, a punição do ato incorreto seja célere e seja justa. Caso contrário, a impunidade é um benefício para os infratores. E nós temos que nos lembrar que a maioria dos alunos, o que nós temos naquele inquérito que foi apresentado, é 4 a 5 alunos com ocorrências disciplinares, 4 a 5% de alunos. Então nós temos lá 90 e tal % que devem ser defendidos. E temos que ter essa prioridade. Porque não podemos sacrificar 95% aos caprichos de 5%. E os pais? Que papel têm? Isso faz um bocadinho parte daquilo que eu dizia da sociedade valorizar a escola e valorizar os professores. Quer dizer, os pais precisam também de ser educados, se quisermos, a compreenderem a importância deles, pais, nessa atitude para com a escola. Aliás, já agora... houve aquele programa Novas Oportunidades em que o mais interessante que se retirava o que os pais consideravam mais importante que tinham retirado dessa sua experiência de educação de adultos era o poderem acompanhar os filhos e o compreenderem melhor a experiência dos filhos na escola. E isso parece-me interessante. Acho que se calhar tem muito a ver também com a falta de escolaridade ainda da população adulta portuguesa, o não compreender a importância que a educação neste momento sempre foi muito importante, mas neste momento tornou-se absolutamente imprescindível, e a importância que tem o papel dos pais para que os filhos aprendam e para que valorizem a escola. Eu às vezes repito mal dizer isto. Nós estamos neste momento a lutar por uma escolaridade que em outros países aconteceu há 100 anos. Exatamente. E estamos à espera que o nosso país tenha um desempenho que outros países tinham essas condições há 100 anos atrás. Nós temos que nos lembrar que nos anos 50 e 60, Portugal e Malta tinham um atraso enorme em relação ao resto da Europa, mesmo aos outros países mediterrâneos. A aceleração que nós tivemos ao nível da educação é enorme e muitas vezes não nos concentramos nisso. Curiosamente, nós tivemos nos últimos 20 anos a maior progressão ao nível do primeiro ciclo nas matérias que é possível avaliar. E temos uma outra coisa curiosa. Os miúdos não gostam da escola, mas nos testes PISA, os portugueses não são o segundo, é o terceiro país ou por aí, em que os alunos mais gostam dos professores e mais acham que são apoiados. O último não. A minha tristeza é essa, era sempre assim, não é? Era sempre os miúdos portugueses que mais gostavam da escola e que mais gostavam dos professores. Mas eu gosto de continuar a gostar. Não. O gosto com os professores e a sensação de apoio é a maior dos professores portugueses. O problema foi aquelas narrativas que nós tivemos ao longo da última década para demonizar os professores, reduzir o seu número, dizer que eram caros, que faltavam muito. Aquilo que nós chamamos a pós-verdade caiu em cima dos professores com uma grande força logo no início do século XXI. Estamos a tentar recuperar disso. Mas eu sinceramente acho que a maioria dos alunos ainda é a parte da população que melhor compreende os professores porque estão com eles todos os dias. E essa avaliação para mim foi muito simpática, digamos assim, porque se calhar aquele medo que às vezes existe da avaliação dos alunos são exceções aqueles que se vingariam nos professores na sua avaliação. Okay? Porque quando nós somos justos, nós temos a justiça de volta, mesmo quando castigamos. Eu não tenho a noção de alunos que eu tenho, aos quais eu castiguei de forma dura, nenhum deles ficou com ressentimento, porque eles continuaram a ser meus alunos e continuei a tê-los. Acho que muitas vezes ser justo é melhor do que se perceber que a impunidade torna a escola, a sociedade e a sala de aula algo arbitrário. O problema é que nós olhamos para a sociedade e vemos tantos infratores a escapar que eles dizem, então, mas e porquê é que eu aqui tenho que as pagar? A escola não podia deixar de ser o reflexo disso tudo. Exatamente. Muito obrigada aos dois por esta reflexão. Muito boa noite. Obrigada. Boa noite.